Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente à aula de Física 3, onde nós vamos falar sobre eletricidade. Hoje é dia 13 de 11 de 2020, uma sexta-feira 13. E são 13 horas e 32 minutos. Eu sou o professor Murilo e vocês são alunos que vão aprender tudo sobre força elétrica hoje. Ok? Bom, dentro do Moodle de vocês têm duas novidades. Um material, que é a lei de Coulomb, que eu vou usar para explicar para vocês hoje, e a lista de exercícios. A lista de exercícios, ela é um tanto quanto interessante. Nós vamos resolver alguns exercícios aqui, e o resto eu vou deixar para vocês fazerem as atividades assíncronas. A lei de Coulomb trata de interações elétricas entre corpos que têm cargas. A gente comentou semana passada que a interação gravitacional, aquela por qual a massa é responsável de atrair outra massa, essa força gravitacional, ela existe, é claro, ela não deixa de existir, ninguém pode desligar simplesmente a gravidade. Mas como a massa dos corpos é muito pequena, outro fator que se torna relevante é a carga elétrica dos materiais, dos corpos e dos átomos, enfim. Todo mundo consegue ver a equação F igual a K vezes Q sobre R quadrado? Sim? O F é a letra que vai representar a força entre as cargas. Lembrando que toda a unidade de força é medida em Newton. Q maiúsculo vai ser a carga responsável pelo campo elétrico, porque você consegue medir o campo elétrico de um corpo. Tá? Você não consegue, né? Você vai precisar de um equipamento para isso, por exemplo, um eletroscópio. Você consegue observar a manifestação do campo elétrico no espaço. Tá? Então, quando eu tenho uma carga muito grande, as interações elétricas começam a ser mais evidentes. E para observar essa interação elétrica, essa manifestação do campo elétrico, que é uma coisa bem abstrata mesmo, a gente precisa de um equipamento. Teoricamente, nós vamos precisar de uma carga, que é o Q pequeno, Qzinho. É uma carga de prova que você coloca próximo dessa outra carga Qzão, para justamente medir a força de atração ou repulsão que ela vai reagir, né, esse campo elétrico. E se você coloca ela perto da carga Qzão, você coloca ela a uma determinada distância, que a gente chama de Rzinho pequeno, né? A distância é medida em metros. A última letrinha da nossa equação é o K. K que está relacionado à permissividade elétrica do meio de propagação da onda. Se a gente está falando do vácuo, a gente tem uma constante que é essa que está aqui para vocês, 9 vezes 10 elevado a nona. Se está dentro da água, esse valor muda um pouco. É claro que nos meios que nós conhecemos, essa constante muda pouco. Para a gente, ela vai ser sempre 9 vezes 10 a nona, mas ela está relacionada com uma característica do meio onde ela se propaga. Existem duas formas de fazer essa conta. Ou você considera o Qzão e o Qzinho dentro da fórmula como valores absolutos, desprezando o sinal dele. Então, se for uma carga positiva, você vai considerar positiva, é claro, mas se for uma carga negativa, você também vai considerá-la positiva. Isso vai fazer com que o F, que é a força, sempre seja positivo. Outra forma de fazer é considerar o valor negativo nessa equação. Então, você considera que o valor da carga pode ser positivo ou negativo, e se ela for negativa, existe uma chance do valor da força também ser negativo. Então, elas representam, o módulo vai ser a mesma coisa, né? O mesmo. O sinal representa duas coisas diferentes. Por exemplo, você pode fazer somente a fórmula, né? Trabalhar somente com a fórmula e considerar que se as cargas são iguais, está vendo ali embaixo? Se as cargas são iguais, essa força vai ser de repulsão. E se as cargas são diferentes, vai ser uma atração entre as cargas. Se quiser usar o sinal, você vai lembrar que se o valor for maior do que zero, vai ser repulsão, ou se for menor do que zero, vai ser atração. Isso daí eu deixo para vocês, a critério de vocês, desde que vocês façam certo. Então lembre-se que o valor da
constante é 9 vezes 10 a nona, a equaçãozinha é essa. A outra coisa a observar é que esse r quadrado embaixo da fórmula, ele está ao quadrado, justamente, né? Não podemos esquecer de colocar esse r ao quadrado. E esse outro rzinho que tem um chapéu em cima dele ali, um acento em cima dele, o que significa? Alguém sabe me dizer o que significa esse r chapéu? Não, a gente não sabe. Esse r, ele é o versor. Lembra que a gente falou um pouco sobre vetor? Ele é o versor. O versor é a direção para onde o vetor aponta. Então vamos supor que você está esticando a sua mão e está apontando para uma determinada direção. O seu braço é o teu vetor. E uma linha que liga o começo do seu braço até a ponta do teu dedo é o versor. É a direção. O vetor, lembra que ele é composto por módulo, direção e sentido? O módulo é aquele número que a gente sempre acha, né? 10, 20, 30, 82. A direção e o sentido é determinada pelo versor. Então esse R está dizendo que a força, ela não é uma força qualquer. Ela aponta na direção da linha que liga as duas cargas. Entenderam o que eu falei? Entre essas duas cargas sempre vai existir uma menor distância. Vocês aprenderam lá em matemática, menor distância entre dois pontos. É uma linha. E essa linha vai ser também a linha de força. Tudo bem até aí? Todos vivos? Não, mas assim, na hora do exercício eu acho que vai fazer sentido. Vai fazer sentido sim, com certeza. Então vocês lembram que um triângulo é composto por 3 lados e não mais do que isso. Desse triângulo eu posso combinar essas retas de forma a ela montar triângulos diferentes, né? Um isósceles, o escaleno, equilátero. E em particular, o triângulo ele pode ter essa característica do nosso triângulo que nós vamos trabalhar, porque a gente vai trabalhar só com o triângulo retângulo. Os outros tipos de triângulo não, mas apenas o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente tem, óbvio, um ângulo de 90 graus e uma hipotenusa que é sempre maior do que os catetos. Ok até aí? Foi uma pergunta. Sim, isso aí é de boa. Que isso? Ótimo. E a gente lembra também que existem as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Uma coisa que eu sempre peguei no pé de vocês é para que vocês primeiro observassem o ângulo que está sendo estudado. Nesse caso, esse ângulo é um ângulo medido a partir do eixo x positivo em direção ao eixo y positivo. Então, o θ, o valor de θ, ele pode ser medido a partir do eixo x. Tenta imaginar então, Sanders, um triângulo retângulo, né? E aí você tem, obviamente, 3 ângulos. E outra coisa a observar é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre... Que valor que é? Quanto que dá? Quanto dá a soma interna dos... É 180? 180. Muito bom. E existem 3 relações básicas, né? Seno e cosseno e tangente, da onde nós podemos tirar outras consequências, como, por exemplo, o cosseno do ângulo, ele pode ser calculado com o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Mas quem é cateto adjacente nesse caso? Ele está no eixo x ou no eixo y? Fala para mim. Mas o cateto adjacente, ele está sempre do lado do ângulo. Né? Bom, ele não pode ser hipotenusa. Né? Então, obviamente, ele está aqui no eixo x. E o cateto oposto está do outro lado. A relação seno é justamente com o cateto oposto. O cateto oposto sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente ou a função seno sobre a função cosseno. E do 0 até os 60 graus, a gente tem essa tabelinha que mostra para a gente o valor de cada um dos senos, cossenos e tangente de cada ângulo, dos arcos notáveis. Mais ou menos, senhor. Para mim está mais ou menos. Mais ou menos. Tenta reiniciar você, sair da sala e voltar de novo. Só para exemplo, né, exemplificar o que a gente falou aqui, 4 exemplos aqui de triângulos, retângulos, para a gente usar as relações trigonométricas. E nós temos essa hipotenusa que vale 16, uma incógnita x e o ângulo de 30 graus. Qual relação eu devo usar para esse problema, para achar incógnita x? Seno, cosseno, tangente? Seno? Seno. Então nós podemos usar a função seno e dizer que seno de 30 graus é igual o quê? Seno de 30 graus é igual ao quê? Cosseno de 60? Tá, também, mas isso não acrescenta no nosso problema. O que o seno é? Ele relaciona catetos... 1/2.
Tá, beleza, Cateto meio. oposto sobre hipotenusa. Isso, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza. Aí embaixo, você me disse aí que o seno de 30 é meio, né? A gente vê na tabelinha lá, seno de 30 é meio. E o cateto oposto nesse problema, quanto vale? X. X. E a hipotenusa vale 16. 16. Beleza, para isolar o x, né, multiplica cruzado. X é igual a 16, está dividindo, passa multiplicando. E o 2 fica embaixo, né? Então nós temos que x é igual a 8. No caso aqui, metros. Tudo bem? Bem tranquilo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Adiante, nós temos outro exemplo aqui. Então aqui eu tenho que usar qual relação? Seno, cosseno, tangente ou Cosseno. cosseno. Então vai ser cosseno de 60 igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 quanto é mesmo? Meio também, né? Meio também. E é igual a cateto adjacente, que é W, sobre a hipotenusa, que é 18. O 18 que está dividindo passa multiplicando. W é igual a 18 por 2. W é 9 centímetros. Então, 9 centímetros. Que relação é essa que eu tenho que usar? Seno, cosseno ou tangente? O senhor aí não precisa do seno inverso do cosseno inverso? Ah, vocês estão Tangente escutando? inversa? Não precisa da tangente inversa? Não. Para descobrir o ângulo? Sim, mas eu quero saber qual é a função primeiro, né? Eu posso dizer que tangente de y é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? É isso que eu queria saber. Eu tenho que a tangente de y é igual ao cateto oposto a y é 16. O cateto adjacente a y é 26. Vamos ver lá na calculadora quanto é. Deixa eu fazer de novo. 16 por 26. 0,615. Tangente de y é igual a 0,615, ok? Aí sim, eu quero saber que arco é esse cuja tangente vale 0,615. Esse arco é quem? É y. Esse arco é y. E quanto vale y? Agora sim a gente precisa usar a inversa da tangente. 0,615 é igual a inverso da tangente, que dá 31,59. Então, y é um ângulo de 31,6 aproximadamente graus. Lembramos como se relacionam as relações trigonométricas com o triângulo retângulo. Lá. Duas cargas elétricas, uma de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb e a outra de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Estão colocadas no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Qual é o módulo da força de atração? Então vamos lá para o quadro, copiar esses valores aí. A gente tem Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Q2 menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância entre eles de 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros. Então vamos aplicar na fórmula, que é F igual a K vezes Q1 vezes Q2, ou sobre R quadrado. F é igual a K. Lembra quanto vale a constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1. Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Q2 é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Esse valor de Q2 é negativo. Tá? Ele é negativo. Vamos escrever o sinal negativo dele. Divididos por 60 centímetros, ou seja, 0,6 ao quadrado. Então, aqui nesse caso, nós vamos precisar multiplicar o 9, multiplicar o 4, multiplicar o 2 e depois dividir por 0,036. Então, vamos lá para a calculadora. 9 vezes 4 vezes 2, 72 divididos por 0,6, divididos de novo por 0,6, porque é 0,6 ao quadrado, dá 200. F igual a 200, né?
Agora a gente tem que pegar aqui a notação científica. Tem 9 aqui, tem menos 6, menos 6. E embaixo tem nada, né? Fica nada aqui embaixo. 9 menos 12 menos 3. Aí, para deixar em notação científica, nós fazemos f igual a 200, vai ficar 2,0 vezes 10 elevado a... Se 200 para 2 esse número diminui, tem que aumentar duas casas. Menos 1, né? Vai virar 200 vezes 10 a menos 3, vai virar 2 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,2. 0,2 newton. Em um átomo de hidrogênio, o elétron está separado do próton por uma distância média de aproximadamente 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Calcule a intensidade da força eletrostática de atração exercida pelo próton no elétron. A fórmula é essa, né? F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. No lugar de K eu coloco a constante. No lugar de Q1 e de Q2 eu coloco as cargas do próton e do elétron, respectivamente. Mas qual é a carga do próton e qual é a carga do elétron? Qual é a carga do próton? Alguém pode me dizer? A carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Isso é a carga do elétron. A próton é positivo, né? E a carga do próton é a mesma coisa, só que positivo. Então, eu posso dizer que a carga do próton e a carga do elétron são iguais. Ou seja, são iguais à carga do elétron. Eu vou colocar até um módulo aqui para que a gente ignore o sinal de negativo ali. Embaixo, a gente tem a distância, que é r quadrado, ou d quadrado, né? Então, usando as informações que nós temos, K é 9 vezes 10 elevado a 9, e 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, só que isso é o quadrado, né? Porque eu não tenho Q vezes Q, então é Q quadrado. Então, E vezes E vai ser E quadrado também, que esse 1,6 vai elevado ao quadrado. Dividido pelo raio, que ele me disse quanto é aqui, né? 5,3 vezes 10 a menos 11. 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. E esse valor tem que estar ao quadrado também. Sim, senhor. Beleza. Então vai ficar 9 vezes 1,6 vezes 1,6. 23,04. Vamos anotar esse valor aqui. 23,04. E embaixo eu tenho 5,3 ao quadrado, que é 28,09. Aí a nossa notação científica fica como? Lá em cima eu tenho menos 19 ao quadrado. Qual é a potência que isso vai me dar? O que a gente faz aqui? 19 ao quadrado vai virar 19 vezes 2. 2 vezes 8, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 38. Menos 38, aliás, né? E embaixo, de forma semelhante, a gente tem menos 11 ao quadrado, vai virar menos 22. Dividindo 23,04 por 28,09, nós temos 0,82. E as potências? A potência de cima é menos 38, menos a potência de baixo, que é menos 22. Então, F vai ser 0,82 vezes 10 elevado a menos 38 mais 22. Menos 16. 16. Para escrever em notação científica, nós escrevemos sempre um número significativo e a vírgula. De 0,82 para 8,2, esse número aumentou. Então, na notação científica, nós temos que diminuir. Diminuiu uma casa, então 17 newton. Sim, senhor. Beleza, show de bola. Adiante. Calcule a força elétrica sobre a partícula no vértice inferior esquerdo. É essa carga que está cheia de flecha do triângulo. E o triângulo, ele é um triângulo equilátero, todos os lados iguais, a 2 metros. A primeira consequência que a gente tira é que os ângulos internos desse triângulo é de 60 graus. Aqui estão as informações que a gente precisa, Q, Q1 e Q2. Como as duas cargas são positivas, vai haver uma força de repulsão entre elas, certo? Essa força de repulsão que nós queremos saber sobre a carga Q, que está aqui embaixo, ela vai estar apontada nessa direção. A carga Q2
a carga Q2, que é essa aqui em verdinha, aqui, ó, ela é negativa. Então, entre Q e Q2 vai haver uma força de atração. Uma força desse jeito aqui. Agora eu preciso saber qual que é a distância aqui, né? A distância o exercício já deu, no caso, 2 metros. Eu sei, inclusive, que esse ângulo aqui de dentro é de 60 graus, porque o triângulo é um triângulo equilátero. Mas se eu traçar um plano cartesiano aqui, num eixo Y, e dizer que isso aqui é um eixo X, eu posso decompor essa força vermelha. Essa força vermelha aqui também, vamos deixar um tracejado aqui e aqui. Esse ângulo aqui também é de 60 graus. Parte dessa força vermelha está na horizontal, que eu vou desenhar em roxinho aqui. E parte dessa força vermelha está na vertical, que eu vou colocar de verde. O que eu quero achar aqui? Na verdade, eu quero achar os dois, né? Eu quero achar tanto a componente horizontal quanto a vertical. Essa minha componente vertical aqui, verde para baixo, como que eu faço para achar o valor desse cara aqui? Ele é um cateto do meu triângulo retângulo, não é? Cadê o ângulo do triângulo retângulo? Tá bem ali perto do grau ali dos 60, em azul ali, né? Tem um ângulo de 90 graus ali, que é a força vermelha, é a força de repulsão. Aí tem uma componente vertical verde para baixo e uma componente horizontal roxa para a esquerda ali. E eu quero saber, como que eu faço para achar essa componente horizontal e vertical? Lembra ali das relações trigonométricas? Seno, cosseno ou tangente? O que eu faço para usar aqui? É o seno, não é? Isso. Eu posso usar a relação seno, dizer que seno de 60 graus equivale ao quê? Ao cateto oposto, que é essa força verde ali, né, que a gente chamou de FY, componente vertical da força. sobre a hipotenusa. E essa hipotenusa a gente chama de quê? O que está vermelho, né? A gente chama de simplesmente F. Aí, reescrevendo essa equação, fica FY é igual a F seno de 60 graus no vetor unitário J. E por consequência, se FY tem a ver com o seno do ângulo, Fx tem a ver com o cosseno do mesmo ângulo. Fx vai ser a componente horizontal no vetor unitário I dessa força vermelha F. Show! Então quer dizer que eu consegui separar a componente horizontal da vertical. E eu vou fazer isso só com essa força vermelha, porque ela é a única que está na diagonal. Tá vendo essa força verde? Ela já está toda sobre o eixo X, então ela não existe componente vertical desse vetor. Por isso eu não preciso decompor ele. Então vamos lá. Para achar as componentes Fx e Fy, eu preciso primeiro de F. Usando a equação que nós aprendemos hoje, F igual a K vezes Q1 vezes Q sobre a distância ao quadrado. Logo, F é igual a 9 vezes 10 a nona, que é 1,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 9, que vale 1,0 vezes 10 elevado a menos 9 também. E a distância dos dois é o lado do triângulo, que é 2 metros. E a gente não pode esquecer de escrever ele ao quadrado. Se você usar a calculadora, você vai chegar nesse valor aqui. F igual a 3,375 vezes 10 elevado a menos 9. Que claro, né? Um 9 aqui com um 9, menos 9 aqui se cancelam, só sobrou um menos 9 ali. Esse é o valor da força que a gente achou. Como que eu calculo Fy? Fy é F seno θ. Então vai ser Fy é F, que é 3,375 vezes 10 elevado a menos 9, vezes o seno de 60. E o seno de 60 a gente sabe que é, seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Pegaram ali a diferença dos dois? Sim, gente? Sim, senhor. Beleza. Aí a gente tem que resolver esses caras aqui. Usando a calculadora, eu acho Fy é 2,9 vezes 10 a menos 9. Como ele é y, ele está na componente j. Né? Lembra do vetor unitário? Que é I
é para o x e j é para o y. E o fx vai ser 1,6 vezes 10 a menos 9 na componente i. Só que veja, é aquela força vermelha que a gente está analisando, né? A flecha vermelha, ela tem duas componentes, uma horizontal e uma vertical. A vertical é essa verde. E ela está para baixo, então ela precisa ser acrescentada no sinal de menos. Da mesma forma, a componente horizontal, ela está para a esquerda, então ela também precisa ser acrescentada de um sinal de menos. Então lá no resultado nosso, a gente vai colocar menos 2,9 e menos 1,6. Tá? A unidade é o Newton. Ambos estão perpendiculares entre si, uma na componente J e outra na componente I. Como que eu peguei um vetor e transformei em dois vetores? Sim. Beleza. Tá, isso aqui a gente fez para o primeiro vetor. Agora a gente precisa fazer para o segundo vetor, para aquele vetor verde. Inclusive eu vou fazer assim, ó, tudo que está aqui eu vou deixar de vermelho, que é para associar ao vetor vermelho. Agora sim vamos usar o verde. O vetor verde é bem mais fácil, porque ele já está sobre o eixo x. Então não vai ter problema de decompor ele. Então, o vetor verde ele vai ter simplesmente uma componente que vai ser fx é igual ao próprio f. E o próprio f vai ser calculado como k vezes q vezes q2 sobre r². F é igual a k vale 9 vezes 10 elevado a 9 vezes q. Quanto vale q? 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a menos 9. E o Q2 vale 2 vezes 10 elevado a menos 9. Divididos por 2 ao quadrado, porque ainda está sobre o triângulo, né? Uma está numa aresta do triângulo, outra está na outra aresta do triângulo, que também tem 2 metros de distância. Fazendo as continhas aqui, nós vamos chegar no valor de 6,7 vezes 10 a menos 9 newton na direção I. Responda rápido. Quanto vale a componente J desse vetor? A componente vertical. Qual? Sabe esse vetor verde que está na horizontal? Qual que é a componente dele? O vertical. Quanto que tem de vertical nele? Zero. Nada. 0, exatamente. Então, fx é 6,7 vezes 10 a menos 9 e fy é 0. Finalmente, como nós fazemos para achar o vetor resultante? Somatório das forças é igual a quanto? É isso que eu quero saber. Para somar todas as forças, eu preciso somar todas as forças, as componentes horizontais das forças, que estão no vetor unitário I. E eu preciso também somar todas as forças que estão na componente vertical. O primeiro vetor, ele tem uma componente horizontal, que eu vou puxar aqui em cima. Está escrito menos 1,6 vezes 10 menos 9. Sim, senhor, estamos vendo. Isso é a componente I dele. Eu vou somar com a componente I do outro vetor, que eu acabei de achar aqui embaixo, que vale 6,7. 6,7 vezes 10 a menos 9. Alguém lembra por que tem esse sinal de menos no 1,6 aqui? Por que eu coloquei um sinal de menos nele? Que é repulsão? Também, eu posso entender como repulsão, mas nesse caso eu usei esse sinal de menos para dizer que ele está para a esquerda, no eixo X. Então, é justamente onde eu queria chegar. Não confundir o sinal de menos das cargas com o sinal de menos da repulsão com o sinal de menos de quando ele está para a esquerda. Porque às vezes você pode estar achando que está colocando um sinal de menos porque ele está para a esquerda, mas na verdade você confundiu ele com um valor da carga. Então a gente tem que ter bem certo isso na cabeça para não usar dois sinais de menos duas vezes e aí vira mais, né? E aí fica errado. Então ele está para a esquerda, esse sinal de menos aqui representa que ele está para a esquerda. E o 6,7 ele está para a direita, porque daí é a força ali no triângulo, né? É a força de atração da outra carga, porque a outra carga é negativa. Então ele tá para o 1,6 está para a esquerda e o 6,7 está para a direita. Então, obviamente, eles têm que ter sinais trocados. Isso aqui é a componente
horizontal dos vetores. E aí falta a componente vertical dos vetores, né? O primeiro vetor que a gente calculou, aquele de vermelho lá, ele tem uma componente vertical que é igual a menos. Por que menos? Porque está para baixo. 2,9 vezes 10 elevado a menos 9. E qual é a componente vertical do outro vetor verde? Vocês me falaram que é 0. Isso aqui é igual à incógnita que a gente quer achar. E a soma das forças vai ser menos 1,6 mais 6,7. 5,1 positivo. Então o que eu fiz aqui? Peguei o 1,6 menos 6,7 dá 5,1. Né? E o 2,9 só repetir. O primeiro, a parte do vetor, é a minha componente horizontal do vetor, enquanto a segunda parte é a componente vertical. Eu tenho que acrescentar uma unidade para ela, para esse valor aqui, né? A unidade é o Newton. Ou para deixar mais bonitinho ainda, fazer assim o somatório das forças é igual... O 10 a menos 9 está comum nos dois termos, então eu posso dizer que isso aqui é 5,1 e menos 2,9 J. Ambos estão sendo multiplicados pela potência 10 a menos 9 e ambos têm o Newton como unidade de medida. Fim! Entenderam? Mas só isso para chegar na resposta, Sor? Só bem facinho, né? Vamos tentar recapitular o que a gente fez. Então vamos lá para a figura. Primeiro de tudo, a gente tem que olhar a figura e identificar que a primeira carga Q1 é positiva. A carga é positiva. Essa outra carga Q também é positiva. Então, existe uma força de repulsão entre elas. O exercício te perguntou qual é a força de repulsão sobre a carga Q no vértice inferior esquerdo. Então é por isso que a gente vai colocar uma flecha nela. Se ele falasse qual é a resultante das forças na carga do alto, bom, aí essa flecha ia estar em outra orientação. Existe uma força vermelha aí, de repulsão. Enquanto existe também uma força verde que liga a carga positiva Q, do lado esquerdo ali embaixo, à carga Q2, que está à direita. Aqui. Tem duas forças, uma vermelha e uma verde. Aí eu tenho que somar a componente horizontal da primeira força com a componente horizontal da segunda força. E tenho que somar a componente vertical da primeira com a componente vertical da segunda. E se tivesse três forças? Soma a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, a segunda e a terceira. Duas vezes. Sempre duas vezes. Você tem dois eixos, né? Eixo X e eixo Y. Soma tudo que está no X e soma tudo que está no eixo. Separadamente. Ok? Só que para somar separadamente, eu preciso primeiro separar. E como que eu faço para separar a componente x da componente y de um vetor? Aí a gente usa as relações trigonométricas. Percebemos que conseguem identificar fácil aonde fica o ângulo de 90 graus, que ele é azul ali? Né? Eu poderia usar o outro ângulo também, não tem dificuldade. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus, está aqui o ângulo de 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus é esse ângulo, esse vetor azul, né? Que eu chamei esse vetor azul aqui de FY. Tudo bem? Porque eu tenho que usar seno, né? Cateto oposto ao ângulo de 60 graus é o FY. Então, eu tenho o F e o FY. Então, eu uso seno, tá aqui, né? Eu uso seno para relacionar F com FY. Tudo bem essa parte? Sim? Sim, senhor. Beleza. E aí eu tenho que relacionar F com aqui embaixo, Fx. Bom, esse cateto aqui embaixo, ele é a mesma coisa desse aqui em cima, né? Ele só está deslocado aí. Mas é o mesmo vetor. Então vai ficar cosseno, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Por isso, usamos aqui a relação Fx relacionado com o cosseno. Aí, para calcular f, né, esse f que está circulado, a gente usa o quê? Aplica a formulazinha. Essa parte ali é fácil, né? Essa parte aqui que é mais difícil, na verdade, gente. Que é aplicar a fórmula. Coloca a constante, coloca o valor da primeira carga, da segunda carga, divide pela distância. A unidade aqui é Newton. Aí, voltamos
E para a componente y, eu uso f, que eu acabei de calcular, vezes o seno do ângulo, que eu já conheço. Para a componente x, uso f, que eu acabei de calcular, vezes a componente do cosseno desse ângulo. Chegamos aqui, ó, chegamos. Separei o vetor vermelho em parte horizontal e parte vertical, ok? Professor, o que a gente tinha que fazer mesmo? Somar a parte horizontal com a parte horizontal dos dois vetores e a parte vertical com a parte vertical dos dois vetores. Aí coloca. A parte horizontal, aquela que é xi, ela está para a esquerda, então tem que colocar um sinal de negativo. A parte componente x do segundo vetor, ela está positiva, então tem que ser mais. X com x, somei e deu x. Tudo aqui é componente horizontal. Enquanto que na componente vertical, eu tinha um vetor tinha componente vertical, o outro não tinha. Então só repete ali aqui embaixo. O meu vetor, ele sempre pode ser expresso em termos de vetores unitários, ou seja, uma componente para o x e uma componente para y diferentes, independentes. Beleza, gente? Beleza? Beleza. Beleza, senhor. Aí, Beleza. tá. Vamos fazer mais um exercício. Então ele diz o seguinte, a carga Q1, que é essa carga que está onde? Q1, que está bem no início, né? Na origem do plano cartesiano, vale 25 nanocoulomb. A carga Q2, que está à direita, vale menos 15 nanocoulomb. Que está no eixo X, a uma distância 2 metros da origem. Então ele te deu as coordenadas da carga. A carga Q0, ela está situada a 2 metros de altura e 2 metros de distância da origem. E vale 20 nanocoulomb. Determine a intensidade e a direção de sentido da força elétrica resultante em Q0, justamente nessa carga que está mais acima das outras ali. Então tá, eu fiz aqui um desenho parecido com aquele do enunciado. Vocês estão vendo? Sim, senhor. Beleza. Essa primeira força eu vou chamar de F10, que está em verde. Porque ela é a força entre a carga 1 e a carga Q0. Ela está em verde aqui. A força 2, eu vou chamar de... Não está escrito aqui. De F20, porque é a força entre a carga Q2 e 0. E eu vou pintar ela de roxo. Fala para mim, responde bem rápido. Qual é a componente horizontal da força roxa? 0. 0. Aê! Isso aí. Rápido. Então, a força F20 não existe componente horizontal. Então, eu não preciso decompor essa força. Já a força F10, ela tem componente horizontal e tem componente vertical. Então eu vou ter que decompor, não vai ter jeito. Ó, uma coisa que dá para tirar desse desenho também é que a carga Q2 está a 2 metros à direita e a carga Q0 está a 2 metros acima. Esse triângulo que eu vou desenhar aqui, tá vendo esse triângulo verde que eu acabei de desenhar? Ele é a metade de um quadrado. Não é verdade? Porque o lado é 2. Então, se o lado é 2, eu posso tirar que... Quanto vale esse ângulo aqui, de verde? 45. 45, é a metade do quadrado. Então, aqui em cima, eu também vou ter 45. 45 graus aqui. Essa força 10, que está aqui, ó, F10. Qual a componente x dela? Como que eu escrevo a componente x? F10x relaciona F com qual parte? Seno, cosseno ou tangente? Isso... tangente? Não. Veja, eu quero a componente... Cosseno, eu quero a componente horizontal. Horizontal não está deitado? Então pega uma reta e traça aqui do lado do teu vetor. Né? Ele está deitado. Eu me atrapalhei por causa que a cor do F10x ali é a mesma cor da seta. Daí eu pensei na seta verde. O F é o Fzão, F maiúsculo. Eu quero só a componente x dele. Eu quero só a componente x. Então ele vai valer o Fzão vezes o cosseno do ângulo. Cosseno daquele ângulo ali que a gente discutiu com a 45. Beleza. Enquanto F10y é essa parte em azul, né? É o que está oposto ao ângulo. Então, está oposto ao ângulo, vai ser F seno do ângulo.
Beleza? Show de bola. Beleza. Tá. Então veja, ó, eu tenho que somar a parte x desse vetor verde com a parte x do vetor roxo, mas a parte x do vetor roxo é 0. Então, a resultante vai ser só isso aqui mesmo. Eu tenho que somar a parte y do vetor verde com a parte y do roxo, né? Aí tem que somar para ver quanto que dá. Mas antes, eu preciso saber quanto vale f. Tá vendo o f de vermelho ali, circulado em vermelho? Porque não adianta nada eu saber o valor do cosseno do ângulo, mas eu preciso saber primeiro o valor da força. E aí, essa força é aquela que é a barbadinha que eu falei para fazer. F entre a carga 1 e a carga 0 é K vezes Q1 vezes Q0 sobre R quadrado. Aqui os valores já estão substituídos. R quadrado, olha aqui, ó, R quadrado é importante de lembrar. Tá? Vamos lá para a figura de novo. R, no caso, vai ser essa linha rosa. Tá vendo que eu coloquei por cima ali? Essa aí é a distância R. E quanto vale a distância R? Quanto vale a diagonal do quadrado? Diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. R igual a L raiz de 2. R é igual a lado, que é 2, vezes raiz de 2. 2 raiz de 2. Ok? Então, por isso que você usa, no lugar de R quadrado, você usa 2 raiz de 2. Ok? Tudo bem aí? Sim, senhor. Beleza. Aí você vai chegar nesse valorzinho aqui, 5,62. Ok? Lembra a relação lá em cima? Que uma era cosseno e outra era seno? Bom, a gente tem que cosseno e seno de 45 é igual, né? Então, nada mais justo que os valores aqui serem iguais. Tudo bem? Voltando lá para o desenho, vamos achar essa força roxa, né? Que é F20. Qual que é o valor da força roxa F20? Bom, é o valor da carga Q0, o valor da carga Q2, vezes o K sobre a distância ao quadrado. E é isso que foi feito nesse passo aqui. F20 é K, Q2 vezes Q0 sobre R quadrado. A diferença é que agora o R é 2 metros. Tudo bem porque o R é 2 metros? Porque agora é a distância entre a carga lá embaixo e a carga aqui em cima. E a distância entre esses dois é 2. Não é mais 2 raiz de 2, que era a diagonal do quadrado antes. Tudo bem? Não posso usar distâncias diferentes aí, então a gente tem que fazer o nosso próprio desenho. E aí chegamos no valor de 6,75 vezes 10 a menos 7 newton. Essa é a componente o quê? Essa é a componente total do vetor. Para eu separar em componente x e em componente y, eu preciso usar o cosseno de 90 para a componente horizontal. Só que cosseno de 90 é 0, então vai dar simplesmente 0 mesmo. E a outra, o que sobrou, né, que foi exatamente o 6,75, é da componente j. Por que tem o sinal de menos na resposta? Alguém pode me dizer? Alguém sabe por que tem o sinal de menos no vetor roxo, que é o vetor vertical? Está indo para baixo. Porque está indo para baixo, justamente. Então, eu tenho um vetor verde que está na diagonal para cima, aqui, e um vetor roxo que está para baixo. Ok. E eu tenho que somar esses dois. Como que eu faço para somar? Parte x com parte x, parte y com parte y. Qual é a parte x do vetor verde? Está aqui. 3,97 vezes 10 a menos 7. Está para a direita, né? Então o sinal é positivo mesmo. Qual a parte x do segundo vetor? 0. Fica ele mesmo. Qual a parte y do primeiro vetor? 3,97, já que o ângulo é de 45 graus ali, né? E está para cima. Você vê a figura, essa flecha verde, ela está para a direita e está para cima, então é positivo. E qual é a parte y do segundo vetor? Menos 6,75, porque está para baixo. Aí eu vou somar tudo isso, força é igual. Parte horizontal do primeiro vetor com parte horizontal do segundo vetor, que é 0. Parte vertical do segundo vetor e parte vertical do segundo vetor. Considerando esse sinal aqui negativo, eu vou ter 3,97 para x e menos 2,77 para y. Só para escrever de uma maneira mais legal aqui, ó. 3,97i menos 2,77j. Ambos esses valores estão elevados à potência menos 7.
E ambos estão na unidade de Newton. Ok? Viu como ficou menos difícil agora? Então, gente, bom fim de semana para vocês. Façam a lista de exercícios assim que puderem. E a aula eu disponibilizo assim que eu puder também. Tá bom? Bom fim de semana, boa sexta-feira 13 e votem consciente. Sextou! Tchau, tchau. Falou. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Falou.